Queridos irmãos e irmãs, queridos benfeitores, queridos telespectadores que nos acompanham pela Rede Vida, é sempre uma alegria, ao cair da tarde, podermos nos reunir para dar graças a Deus por todas as bênçãos concedidas a cada um de nós. Quantas graças alcançadas no dia de hoje, não é verdade? Algumas percebidas, outras não. Mas é certo que o Senhor esteve e continua conosco em todos os momentos da nossa vida. E isto é motivo suficiente para rendermos graças a Deus a todo tempo. Hoje nós somos chamados a dar continuidade à nossa meditação a respeito da carta de São Paulo à comunidade de Éfeso. É interessante que nós ouvimos muitas vezes a palavra sendo proclamada, mas desconhecemos o contexto em que ela é escrita e em que ela foi vivida. Éfeso é uma realidade um pouco distante da igreja dos apóstolos que se localizava em Jerusalém. Os cristãos que lá residiam estavam lá não porque sempre viveram neste local. Muitos deles estavam lá por conta de terem sido forçados a abandonar as suas casas, as suas famílias, as suas regiões geográficas para fugir da perseguição que era intensa naquele momento. E São Paulo faz questão de, através das suas cartas, orientar este povo para que eles permaneçam firmes na fé. E assim eles o fizeram. O texto de hoje começa dizendo que já receberam a sua parte. Nós também já recebemos a nossa parte. A oportunidade de estarmos com Jesus Cristo, a oportunidade de podermos contar com a sua graça, com a sua redenção. Em Cristo nós fomos salvos. Pelo seu sangue redentor, aquilo que pesava sobre nós já não pesa mais. E nós ganhamos a liberdade para podermos fazer da nossa vida o que bem quisermos, desde que estejamos atentos a tudo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Se naquele contexto existiam as perseguições, se naquele contexto tinha as dificuldades que são próprias de uma comunidade nascente, nada disso deveria ser temido por eles, porque o que precisa ser temido é a perda da alma, a perda da graça, a perda da salvação. Estas pessoas são exortadas por São Paulo a permanecerem fiéis, a não se desanimarem, a manterem a sua esperança, a sua dignidade de servos de Deus, de filhos do Deus amado. Estas pessoas então passam a intensificar os seus esforços por conhecer Jesus sempre mais, por fazer esta experiência cada dia mais intensa, mais profunda com Ele. E aos poucos, eles vão tomando força, ao ponto de garantir que o Evangelho continue sendo proclamado até chegar aos nossos dias, até termos a oportunidade de nesta sexta-feira podermos ouvir esta palavra e então confortar o nosso coração e então alimentar as nossas forças para darmos continuidade à nossa marcha, à nossa esperança, à nossa confiança em Deus. Somos chamados a ser santos, somos chamados a ser irrepreensíveis. Às vezes a gente pensa, mas no que consiste ser santo? Será que é aquela pessoa que já chegou à perfeição?
Será que é possível nós atingirmos esta perfeição aqui na terra? Por que é que São Paulo então convida aquela comunidade, aquelas pessoas a serem santas? Nós precisamos entender o que está para além das linhas que nós ouvimos no dia de hoje. Ser santo implica em ser aquele que resolve viver uma vida nova em Cristo. O significado estrito da palavra santo nas cartas paulinas quer dizer separado. Aquele que fez a escolha de viver como concidadãos do céu, embora vivendo ainda nesta terra, vivem como se já estivessem face a face com Deus. E por isso há um esforço perene de poder aperfeiçoar as atitudes, de poder melhorar a cada dia e principalmente de poderem ser bons instrumentos nas mãos de Deus para a conversão daqueles que ainda se encontram separados, daqueles que ainda não conseguiram perceber a graça de Deus em suas vidas. Se nós olharmos por esta ótica, nós vamos entender que nós temos muito a fazer, não é verdade? A começar pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, pelas nossas famílias. Quantas pessoas que ainda não conseguiram perceber o verdadeiro sentido da vida, quantas pessoas pensando até em desistir de viver, porque não conseguem compreender o porquê nasceram, o porquê foram trazidos a este mundo. A resposta a tudo isto está na palavra, que nos revela a própria pessoa de Jesus. O objetivo desta palavra proclamada é de nos colocar sempre diante de Deus para podermos refletir no que é que nós podemos melhorar para podermos ser mais intensos na nossa vida, mais felizes. É interessante que, apesar das perseguições, do risco de morrer, aquelas pessoas permaneciam felizes, satisfeitas, por terem sido batizadas, por terem tido a oportunidade de ser infusas do Espírito Santo pela graça do batismo, a oportunidade de dedicar toda a sua vida ao plano de Deus. Aqui nós poderíamos até trazer presente a palavra diaconia. Não é possível nós sermos cristãos, não é possível nós dizermos que servimos a Jesus Cristo, se nós não estamos a todo tempo preocupados em servir o nosso semelhante, em servir aqueles que mais precisam. Quantas são as nossas comunidades, onde nós participamos, onde nós vivemos, que muitas vezes necessita de mão de obra, necessita dos nossos dons, necessita dos nossos ministérios, dos nossos carismas. A oportunidade de poder colocar-se a serviço de Deus implica em ter também a oportunidade de mergulhar a própria vida com mais força neste mistério que aos poucos vai sendo revelado. Então a liturgia de hoje deve inflamar em nosso coração este desejo de se colocar ao serviço de Deus. Diz a palavra que muitos são os chamados, mas poucos são aqueles que se prontificam a servir Jesus Cristo. Em que patamar nós nos encontramos? Será que nós somos daquele grupo que fica encontrando desculpas para não dizer sim ao convite que o Padre nos faz? Ah, mas eu tenho medo. Jesus mesmo diz no Evangelho, nós só precisamos temer aquele que pode nos arrancar a graça, aquele que pode nos conduzir para o inferno. Interessante que todos aqueles que na Sagrada Escritura e ao longo da história da igreja se dispuseram a servir Jesus Cristo, não o fizeram simplesmente porque não fossem tímidos, não tivessem dificuldade, não tivesse medo talvez de errar, mas nós precisamos entender também que este mesmo Espírito que habita em nós,
Ele move para que nós possamos responder sim e ao mesmo tempo nos capacita para sermos bons instrumentos de Cristo na vida uns dos outros. Não é possível nos identificarmos como cristãos se nós não partilhamos. Somos chamados a partilhar do que nós temos de material, somos chamados a partilhar daquilo que nós celebramos, daquilo que nós vivemos na nossa fé, que são as riquezas espirituais. Somos chamados a doar a nossa vida a todo tempo. Somos chamados a investir os nossos esforços para que o reino de Deus seja cada vez mais presente na vida de todos. Uma das coisas que nós também precisamos nos atentar, se no dia em que nós formos chamados a nos apresentar no céu, nós nos percebermos sozinhos, nós precisamos desconfiar. Porque só é possível chegar no céu, só é possível assistir à face de Deus, se nós nos esforçamos em levar outras pessoas também para o céu. Dentro das nossas casas, das nossas famílias, o casal, quando percebe que o outro já não corresponde mais às suas expectativas, àquilo que se espera, corre o risco já de pensar em separar-se. Se você é chamada, a vida matrimonial, a vocação do matrimônio, é exatamente para que você possa até o fim conduzir o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa para Cristo. Pode ser que você desgaste toda a sua vida neste propósito e não consiga ver, mas como nos diz a palavra, não há nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Se você assumiu ser sinal de salvação na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da sua comunidade paroquial, para os seus vizinhos, para os seus companheiros de trabalho, façam tudo o que estiver em vosso alcance, porque é para isto que nós fomos chamados à vida e à santidade. Interessante que Jesus começa dizendo no Evangelho para os discípulos, e vai dizendo que até mesmo se compra alguns pardais por uma pequena quantidade em dinheiro, mas aos olhos de Deus, cada um destes tem o seu valor, tem a sua importância. E cada um de nós valemos muito mais do que alguns pardais. Até mesmo aqueles que nós corremos o risco de perder a esperança. Aqueles que corremos o risco de dizer, este não tem mais jeito. Para Deus, tudo é possível. Então que nós, já que Deus não desiste nem de nós, nem de nenhum dos nossos irmãos, que nós também não desistamos uns dos outros. Que esta liturgia, que esta Eucaristia celebrada, seja a força de que precisamos para irmos à frente no nosso propósito. Nós vamos cantar neste momento para preparar os nossos dons, para colocar diante do altar do Senhor os nossos sacrifícios, as nossas ofertas. Tenhamos a coragem de ofertar tudo o que temos, tudo o que somos, e que tudo concorra para o bem de todos aqueles que creem. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.